Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E desta vez a gente vai trazer um assunto que está em alta. Você já ouviu falar da doença celíaca? Não. É bom ficar atento, porque cerca de 80% dos pacientes podem ter essa doença sem sequer saber também que ela existe. E há um movimento que está sendo realizado no mês de maio para promover a conscientização acerca dessa doença, as formas de prevenção e, naturalmente, de cuidado também. Quem vai falar conosco é a doutora Marta Braga, que é médica gastroenterologista e vai nos explicar um pouquinho tanto sobre esse movimento quanto acerca da doença. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é nosso, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar sobre esse assunto, que é um tema de extrema importância para todos nós, para a população, para a classe médica e para a grande população de celíacos que ainda sofrem com algumas dúvidas decorrentes de muita gente, principalmente nos restaurantes, nas lanchonetes, nos bares, que em alguns desses as pessoas que trabalham nos locais adequados não sabem ainda como receber o celíaco e também não sabem muito sobre a doença celíaca. Eu ouso até ir um pouquinho além. Talvez não saibam nem o que é a doença celíaca e por essa desinformação é que acabam não se preparando adequadamente para cuidar de pessoas que enfrentam esse problema. E eu queria que, se possível, a senhora já começasse nos explicando, porque às vezes há termos que acabam facilitando um pouco mais o entendimento. Por exemplo, eu tenho um problema no coração, então eu digo que ele é um paciente cardíaco, tem um problema no rim, ele sofre com um problema renal. Agora, o próprio nome, doença celíaca, para a maioria da população não tem uma associação direta, né? O que é essa doença? A doença celíaca é uma doença crônica, autoimune, que é do nosso próprio sistema imune, é uma doença genética e uma doença sistêmica. É uma doença que acomete todo o nosso organismo. É uma doença que ocorre em pessoas geneticamente suscetíveis quando entram em contato com o glúten, que é a proteína encontrada no trigo, no centeio e na cevada. Então, quando a gente vai comer, por exemplo, um pãozinho, que normalmente leva farinha de trigo, eu posso ter alguma reação adversa, algum desconforto. Se você for celíaco, sim. As pessoas, como você disse no início, 80%, infelizmente, não sabem que tem a doença. Por isso, a nossa grande preocupação de fazer esse Maio Verde, para informar, para as pessoas saberem que a doença celíaca existe e, quando não tratada, é grave, sim. E eu fiz essa pergunta sem querer É, interromper a senhora justamente por isso. Como a maioria das pessoas não sabe, e o pão, por exemplo, é um alimento que normalmente está presente à nossa mesa, talvez na de praticamente todas as famílias, né, dos brasileiros, é um hábito, faz parte da nossa cultura, até além de ser um alimento acessível. Às vezes a pessoa pode ter a doença, está comendo um alimento que não lhe faz bem, sem sequer saber, né? Como é que ela pode, eventualmente, perceber esse problema? É a partir, normalmente, de um desconforto alimentar? olha, aí tem vários sintomas da doença celíaca, como eu disse há pouco, é sistêmica. Na criança, ela se porta mais de uma maneira e no adulto, de outra forma. Na criança, é mais diarreia ou constipação, distensão abdominal, o abdômen crescido, e dor abdominal com baixa estatura e baixo peso. Criança magrinha, com as perninhas magrinhas, com aquele abdômen volumoso, isso aí na criança. No adulto, como eu digo sempre nas entrevistas, nos vídeos, sempre repito, não é só esses sintomas. Alguns adultos podem ter, sim, mas é outros sintomas extraintestinais que aparecem mais no adulto, como começando da pele, a gente tem a dermatite herpetiforme, que a gente já chama a doença celíaca da pele, que é uma lesão que coça, que aparecem umas bolinhas e coça nos cotovelos, nos joelhos. Então, tem psoríase, que é outra doença dermatológica, as alergias, que a gente chama as atopias, lesões no couro cabeludo, isso na dermatologia. Na
endocrinologia, pode ter o diabetes tipo 1, pode ter as tireoidites, problema na tireoide, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Na neuropsiquiatria, nós temos muita dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, ansiedade, irritabilidade, depressão e outras doenças psiquiátricas. Então, é um mundo de sintomas. Na ginecologia, nós temos a infertilidade não conhecida. Então, é aquela pessoa que vai nos consultórios e faz as várias investigações e não descobre porque não consegue engravidar, pesquisa-se também a doença celíaca. Aliás, é obrigatório pesquisar. E os abortos de repetição é outro tipo de coisa que acontece na ginecologia que o médico ginecologista deve estar atento. Só assim, todos os médicos, todas as especialidades, com a doença celíaca na cabeça para diagnóstico, a gente só diagnostica se estiver pensando também naquela doença. É que nós temos a oportunidade de diagnosticar mais. Não é só a gastro, nós da gastroenterologia, que devemos diagnosticar, mas sim todas as outras especialidades. E quando tem dúvida, obviamente, que encaminha para a gente da gastroenterologia. Eu estou impressionado porque até tenho alguns colegas celíacos que tomam esses cuidados relacionados principalmente à alimentação, mas não sabia que ela pode provocar também tantas complicações decorrentes. E assim como esses 80% que a gente vai frisar algumas vezes aqui, informar é preciso. É daí que surge esse movimento do Maio Verde. Exatamente isso. Eu quero sempre, há muitos anos que eu venho nessa luta, eu e outras pessoas, os celíacos também, muita gente envolvida para a gente informar, tanto a população como um todo, a população em geral, como até toda a classe médica, porque a gente precisa de ajuda de todos os médicos para a gente diagnosticar, como eu acabei de falar. A gente tem que lutar e informar cada vez mais sobre esta doença que é tão importante quando não tratada. Causa até a morte se você não tratar. Doutora Marta, e como é o engajamento em torno dessa temática? Instituições da área médica, de outras áreas da saúde se integram para fazer uma divulgação esquematizada em nível nacional, que vai naturalmente descendo de forma subsequente até chegar na ponta dos municípios. Como é essa estruturação? Quem é que está envolvido nesse trabalho? Hoje nós começamos bem pequenininho. Hoje nós temos várias representações nacionais. Inclusive, eu sou presidente da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia. E, como federada, nós tivemos reuniões ano passado e conseguimos que o Maio Verde fosse comemorado e informado e com movimentos nacionais. Então, a FBG, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia, temos a ACELBRA, Associação dos Celíacos do Brasil. Aqui nós temos a Associação dos Celíacos Brasil, capítulo Alagoas. Então, todos se juntam para informar muita informação na internet, através da FENACELBRA, que também informa demais, a CELBRA Nacional, a CELBRA Local e as federações, como a nossa, a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Há ações também fora do ambiente digital, panfletagem, momentos ali em que normalmente é ofertado aquele bate-papo entre o profissional, a pessoa que vai passando em determinado ponto. Esse mês de maio, que é o mês da conscientização da condição celíaca, é onde a gente tem mais eventos, mas durante todo o ano nós procuramos informar aos celíacos e à população no nosso Instagram, não é? @CelbraLagoas. Mas esse mês nós já tivemos mesa redonda, que foi espetacular, que foi no auditório cedido pelo SESMAC, onde compareceram muitos celíacos e tenho certeza absoluta que eles ficaram muito satisfeitos com as informações. Teremos, na próximo dia 19, próximo domingo, a nossa caminhada, que é informando com o nosso microfone, eu e outros colegas, informando a população e tirando várias dúvidas, fazendo colocações e sim, panfletagem também.
na orla. E teremos também até uma personal que irá fazer o alongamento antes da caminhada. Então, vai ser um movimento amplo, bem completo de informação e até também de confraternização com os celíacos, que eles vão estar presentes. Grande parte deles, tenho certeza disso. Eles são naturalmente os principais interessados. Com Há certeza. associações também de celíacos aqui em Alagoas, em Maceió, que acabam interagindo com os profissionais de saúde e contribuindo também para essa causa? Com certeza, a Associação dos Celíacos do Brasil, capítulo Alagoas. É essa associação. Então, nós temos o WhatsApp, que é com eles, e temos o Instagram. Eles comentam sobre alimentos, sobre dúvidas, onde comer com segurança, onde tiveram decepções em ter contaminação cruzada, que é quando o alimento que eles podem usar estão contaminados com esse glúten. Então, eles vão informando um para o outro. Então, é uma coisa que interage muito entre eles. Uma rede de apoio, né? No WhatsApp temos 331 membros de celíacos. E no Instagram também temos uma grande quantidade também de celíacos. E de quem quiser participar. Doutora, aberto. depois que a gente falou aqui, talvez muita gente tenha... Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes assisto uma entrevista tratando sobre algum assunto de saúde e diz, meu Deus, eu tenho esse sintoma, tenho aquele outro, né? Tem gente que diz que a gente adoece quando ouve falar, o que não é uma verdade, claro. Mas a partir daquilo que a gente falou aqui, alguém pode ter sentido também esse desejo de conhecer um pouco mais e até de buscar investigar se eventualmente é ou não celíaco. Qual é o exame que é feito para tentar fechar esse diagnóstico e, a partir daí, aplicar as adequações necessárias à vida dessa pessoa? O diagnóstico é uma boa colocação. Inicialmente, nós começamos com a suspeição e fazendo uma excelente anamnese, que é durante a consulta, né, as perguntas que nós fazemos, e o exame físico. É muito importante isso, a gente perguntar, você tem parente que tem alguma doença, tem a doença celíaca? Por quê? Nesse ponto, a gente já sabe que tem que investigar aquele paciente, mesmo se ele não tiver nenhum sintoma. Foi parente, tiver um parente de primeiro grau com a doença, não importa se ele tem sintoma ou não. Por quê? 10% a mais do que a população em geral, essa população de parentes de primeiro grau. Então, eles têm a obrigação de procurar cuidado e procurar a investigação. Pai, mãe, irmão, são obrigados a fazer a investigação, independente de sintomas. Então, passando a consulta, nós então, né, vamos saber se aquele paciente realmente tem indicação para fazer os anticorpos, que são os exames iniciais, a sorologia, que são anticorpos transglutaminase, IgA e endomísio IgA. Daí, nós passamos para o padrão ouro, que é a endoscopia, que é através da endoscopia que nós fazemos as biópsias no bulbo duodenal e no duodeno, que é lá no intestino delgado. Então, nós tiramos vários fragmentos daquela punção e encaminhamos para a histologia. Então, a histopatologia vai nos mandar um laudo, dizendo se tem ou não a doença e também nos fazendo uma classificação, que a gente chama de classificação de imagem. E a partir do momento em que eventualmente é confirmada essa suspeita a partir dos exames, o que muda de forma direta na vida do novo celíaco, pelo menos da pessoa que agora sabe que é celíaca? O celíaco tem realmente que ser acompanhado pelo gastroenterologista e tem que tirar de imediato o glúten. Todo alimento que tiver glúten, trigo, centeio, cevada e muitas vezes até aveia, porque é contaminada, não pode até o fim da vida, nem um pouquinho, nenhum glúten. Esse é o principal tratamento. E nós, gastroenterologistas, vamos investigar como é que está os nutrientes de cada paciente. Quando, geralmente, eles têm deficiência de nutrientes, de ferro, de ferritina, de cálcio, então a gente vai repor esses nutrientes. E aos poucos eles vão reconstituindo a mucosa lá do duodeno e vão começando, quando tratados, sem o glúten, começando a absorver novamente os nutrientes. Então, muitas vezes ficamos muito felizes quando a gente vai, eu também sou endoscopista, quando a gente vai fazer a endoscopia e recebe lá a histologia, que aquele celíaco
está com a mucosa totalmente normalizada, quer dizer, absorvendo os nutrientes. É uma vitória para o médico e também para o paciente, né? Um trabalho conjunto que tem de ter esse resultado, Tem né? que ter, mas nunca dizer, porque está normal, eles, agora eu já posso comer glúten, nunca. Ele permanece sem o glúten até o fim da vida. É difícil demais, né, para a pessoa que já estava habituada, sofrer esse choque, fazer essa adaptação. E eu sempre pergunto se o profissional, no caso aqui, o médico, o gastro, ele vai precisar do apoio de outros profissionais da saúde, a exemplo, por exemplo, de um nutricionista, ou talvez em algum caso severo, dada essa abstenção alimentar, esse impacto de dieta que vai ter uma longa duração, né, na verdade, por toda a vida, até mesmo um psicólogo precisa ajudar em algum caso pontual. Sim, não é raro não precisar do psicólogo também, porque muitos não aceitam de forma É nenhuma a difícil doença. realmente, né? Tem uns que até pessoas próximas não aceitam, então a gente precisa lançar a mão da terapia, não é um psicólogo para acompanhar aquele paciente. E sim, o nutricionista é muito importante no acompanhamento do celíaco. Ele vai fazer a dietazinha adequada, não é, para cada um. Então, é uma equipe multidisciplinar. É o gastro, é o nutricionista, muitos casos o psicólogo. Muitas vezes a gente precisa do endócrino, muitas vezes a gente precisa do neuro, do psiquiatra, porque já está com algumas lesões, como eu falei há pouco, de depressão. Então, muitas vezes a gente tem aquela equipe que possa, assim, atender de forma completa e correta cada um dos celíacos. E a nosso sonho, a nossa meta é que cada dia o celíaco fique mais feliz, mais contente, como a gente tinha sempre no início, feliz sem glúten. Porque hoje nós temos opções maravilhosas de alimentos sem glúten. Não é como antigamente, que não se conhecia. Hoje nós temos, inclusive, alguns celíacos que fazem alimentos sem glúten, de tortas, de bolos, de salgados, maravilhosas. Pão. Então, uns pão muito, bem realmente com um sabor muito gostoso mesmo, não é excesso. Então, eles pensam que não vão poder mais comer o seu pãozinho, mas tem já o pão sem glúten. Existem essas alternativas, né? Sim. E movimentos como o Maio Verde devem ter contribuído, inclusive, para que alimentos com glúten, que são um perigo para os celíacos, tivessem também essa informação no rótulo, né? Talvez muita gente não saiba que esse aviso é justamente para impedir que pessoas com a patologia, de alguma forma, sofram um agravo no consumo daquele alimento, né? E essa diversificação ainda é uma luta dos movimentos dos celíacos para que possa ter uma alimentação mais adequada, mas também mais diversificada, afinal de contas, comer também é um prazer, né? Com certeza, é um prazer grande. Então, eu gostaria de falar uma coisa que é bem importante. O celíaco não sofre só com a dieta, né? Porque hoje ele tem realmente mais opções. Temos também problema nos cosméticos, principalmente as mulheres. Shampoos, batons, condicionadores, maquiagem. Então, muitos dessas indústrias não colocam de uma forma bem transparente, simples, o nome daquele glúten, né, que é o trigo, centeia, cevada. Coloca às vezes até em latim. Então, quando vai consumir, o celíaco vai olhar, ele não entende bem porque não está com a língua portuguesa. Eles Explícito, colocam, não sei se não sei qual é a intenção deles, mas muitas vezes colocam em latim. É o que pode ser uma estratégia comercial, porém pode ser fatal para a pessoa celíaca. Pode ser, sim, e pode acontecer, porque eles sofrem muito com essa contaminação cruzada, que isso é um tipo deles. E a indústria, eu faço até um apelo à indústria alimentícia e à indústria também de cosméticos, para que, assim, tenham mais cuidado, tenham mais zelo, mais compreensão com esta população, de celíacos, que ainda sofre muito com essas coisas, principalmente com a contaminação cruzada. E vocês dos restaurantes, bares e lanchonetes, que façam assim sempre, pelo menos assim uma vez a cada mês, 2 meses, uma reunião com seus colaboradores para informar sobre o que é a doença celíaca. Isso é muito, muito importante. É essencial, inclusive, para se manter no mercado, já que esse número tende a se tornar maior, não somente por novos casos, mas até pelo diagnóstico dos casos já existentes,
a partir do momento em que essa informação começa a chegar à população de uma forma mais abrangente. E por vezes investir nessa informação interna, no caso aí dos restaurantes, das associações que lidam, não é, com produtores de alimentos, pode ser até um diferencial competitivo, Isso. porque eu passo a ofertar pratos, produtos que têm uma aceitação por parte desse grupo e vão potencializar meu negócio também. É uma via de mão dupla, né? Não tenha dúvida. Isso é uma coisa assim muito importante e gera respeito. Imagine você, todo profissional tem que gerar o seu próprio respeito, né? Porque se você não tiver respeito com o seu consumidor, não é? O que é que você está fazendo? Não está fazendo grande coisa. Então, vamos realmente fazer isso com empenho, porque essa população realmente precisa de vocês. Precisa que esses rótulos sejam bem transparentes, bem nítidos. Não pode haver, assim, aquela dúvida, o que é isso? Eu não sei o que é isso, porque tem que dizer lá realmente que não contém o glúten e não ter mesmo. E você dos cosméticos, não coloquem em latim, coloquem na língua portuguesa, porque é assim que eles vão entender melhor. Então, Isso é isso. essencial, né? É essencial. Eu já vivo nessa luta e levantando essa bandeira há muitos anos. Há muitos anos que eu estudo sobre a doença. Eu vejo a evolução de cada lugarzinho e vejo que a gente ainda está indo para trás, assim, nos cosméticos, em algumas indústrias. E isso a gente quer avançar, a gente quer realmente que o celíaco seja feliz. Não é como nós somos e já damos passos largos, mas ainda precisamos avançar. Doutora Marta, a senhora falou por 2 vezes de um aspecto que eu tinha deixado justamente para esse momento, pelo qual a gente passasse por dieta, por outras aplicações como a cosmética, e queria tirar uma dúvida acerca do que é especificamente a contaminação cruzada. Isso ocorre lá no grão, ocorre na produção, ocorre no armazenamento, em qualquer etapa desse processo? Até em casa. Em casa, infelizmente, também acontece, não é raro. Por exemplo, a esponjinha que lava os pratos, os utensílios, as panelinhas, não pode ser o mesmo que o celíaco vai usar. Tem que ser um que não é celíaco, usar os utensílios, e o celíaco usar outro. Não pode misturar, porque aí já tem a contaminação cruzada. E nos restaurantes não precisa ser aquela coisa tão visível. Foi um peixe que foi cozido no lugar contaminado, quando eu digo, com os mesmos utensílios que o não celíaco pode usar, e na mesma coisa nas lanchonetes, nos bares e em todos os lugares. O celíaco tem que ter a sua própria, eu digo no restaurante, a sua própria cozinha, entendeu? Não pode ser ligado ao não celíaco. O restaurante, a lanchonete tem que estar apta. E quando eu digo apta, tem que saber como é realmente receber um celíaco em seu estabelecimento. Porque se ele sai de lá com a contaminação cruzada, ele vai sair com dor, com mal-estar, com muita náusea. Então, minha gente, vamos pensar nisso, vamos pensar nessa população que não é pequena. Agora, vocês imaginem daqui para frente, vai crescer. Cada dia cresce mais. E quais as consequências, por exemplo, do diagnóstico tardio ou da não conclusão de um diagnóstico ali em relação à pessoa celíaca? Um diagnóstico tardio, infelizmente, nós temos muitas complicações. E a complicação mais temida é o câncer, o linfoma de delgado, do intestino delgado, que é o fino, né? Que é delgado, como a população conhece mais. Mas temos também o câncer de colo, sabe? Temos as osteoporose, a osteopenia, os desgastes do esmalte dentário, aquelas aftas de repetição. Então, é uma quantidade infinita, mas o que é mais temido é esse câncer, que a gente não quer nunca essas complicações para nossos pacientes. Então, eu recebo sempre na nossa prática diária, no nosso consultório, algumas pessoas sem querer aderirem a esse tratamento, mas isso não é uma opção, infelizmente. Isso é uma coisa que realmente tem que ser aceito, porque não há uma opção até agora. Nós temos muitos e muitas drogas em estudo, 25 no momento, mas até o momento nenhuma foi aprovada para o tratamento da doença celíaca. O que temos é isto, é a dieta e o que eu acabei de falar, reposição de nutrientes e tudo mais. Então aceite, porque não é uma opção. É uma maneira de você evitar uma doença mais grave ainda, que é o câncer.
Há fatores externos, doutora, ou até genéticos mesmo, que contribuem para que a pessoa possa ter a doença celíaca ou não? Ela realmente é o próprio organismo, por ser autoimune, que acaba favorecendo isso? A doença celíaca é uma doença autoimune, genética principalmente e sistêmica. Ela é uma doença genética. Se não foi o pai ou a mãe, mas pode ser o avô, o bisavô e por aí vai. Mas ela é genética. Inclusive, nós temos o exame genético também, que é o HLA DQ2 e DQ8, que é feito muitas vezes para definir um diagnóstico ou excluir um diagnóstico. É uma doença genética. Eu perguntei justamente por isso, porque quando a gente diz genética, a gente diz, mas meu pai não tem, minha mãe não tem. Mas a senhora falou algo importante, isso pode ser algo que veio do meu avô, talvez nem ele mesmo soubesse. E por isso é que é tão importante a gente falar sobre o diagnóstico, sobre a questão da informação. Isso hoje é possível no SUS, por exemplo, eu consigo fazer toda essa bateria de exames, iniciando ali pela consulta médica para a anamnese, a realização do exame propriamente dito, até esse diagnóstico de graça na rede pública de saúde. O padrão ouro, o exame padrão ouro que nós temos para diagnóstico da doença celíaca, realmente é a endoscopia com aquelas biópsias que eu falei. Então, nós dispomos da endoscopia nos hospitais públicos, sim. Temos no Metropolitano, né? Agora no Hospital do Coração e em outros. Agora, não é fácil, assim, exames como os anticorpos, não é? Esse que eu falei que também é a parte inicial de diagnóstico. Não está sendo fácil. Eu até faço um apelo também para os gestores, para nos ajudarem nessa parte. Não é? Seria muito bom colocar lá no Pan Salgadinho um local em que alguns gastos pudessem atender e tivesse condições de fazer esses exames que são importantes para diagnóstico. Pronto, agora a senhora deu o gancho para a minha última pergunta, foi proposital, viu? Investimentos em políticas públicas que abranjam doenças como essa são essenciais para que haja essas campanhas massivas de informação, um estímulo também ao diagnóstico precoce, mas por mais que eu queira, muitas vezes não consigo fazer pela falta desse acesso público. E tratar dessa temática também no âmbito estrutural, no âmbito, como a senhora bem disse, de gestão, é muito importante, né? Há algum indicador, por exemplo, aqui em Alagoas, em nível nacional, mobilizações feitas pelos governos, pelo Ministério da Saúde para maiores investimentos nesse sentido? Há uma luta que eu percebo dos gestores em receber algumas, eu digo assim, algumas coisas mais pontuais, mas da doença celíaca em si, da gastroenterologia, tem sim. Agora, eu digo, da doença em si, ainda não, mas nós estamos na luta. Nós estamos na luta e vamos solicitar algumas reuniões com os gestores para ver se a gente faz assim um movimento em que possa ter um setor que seja exclusivamente para receber essa população. Muito bom, eu já estou apoiando, viu? É. Queria facultar, doutora Marta, esse último minuto para que a senhora pudesse divulgar até os canais informativos da Associação dos Celíacos, da própria sociedade ou da Associação de Gastroenterologia, que tem disponibilizado mais informações tão importantes como essa à população, e a senhora pode fazer direto aqui para a sua câmera. É um prazer grande comunicar a vocês que realmente nós temos a Celbra Alagoas, não é, no Instagram. Nós temos também o Gastro Alagoas também, que informa não só sobre essa doença, mas como outras também, inúmeras outras. E nós temos os canais da FBG, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, inclusive no Instagram. Também está para informar. E eu gostaria de informar que nós estamos cada vez mais informando sobre a doença celíaca, não só no Acelbra, como até o meu pessoal, como da FBG e, como eu já falei, no Gastro Alagoas. Tem muitas informações também para vocês. Muito obrigado, doutora Marta Braga, pela sua participação aqui conosco, por essa grande aula sobre a doença celíaca, essencial para que nós falemos sobre ela e levemos essa informação também para todos aqueles que nos assistem, que convivem conosco no final das contas, né? E a você que ficou interessado pela temática, aproveita para seguir esses canais informados aqui pela doutora Marta e não esqueça, caso esteja assistindo esse programa na tela da TV Assembleia, que toda essa entrevista fica disponibilizada também no nosso canal no YouTube. É só ir lá na
na aba de busca e colocar TV Assembleia Alagoas. Você vai encontrar uma aba, uma playlist lá do nosso programa com essa edição e muitas outras, sempre naturalmente com assuntos ligados à área da saúde. Você pode compartilhá-los, quem sabe esse seu envio, esse seu cuidado em mandar uma informação pode salvar uma ou até mais vidas. Até a próxima edição e obrigado pela sua companhia.